Quais os primeiros passos de quem quer intensificar as pastagens? Gente, intensificação de pastagens dentro da nossa propriedade, ela tem que seguir alguns passos. O primeiro passo de todos, a gente deve observar a condição da nossa pastagem. Deve observar se o nível de degradação é muito alto ou não. Se a gente observar as nossas pastagens e tiver uma plena noção de que a gente está lidando com uma pastagem muito degradada, a gente tem que fazer alguma coisa. Uma pastagem pouco degradada também tem que fazer uma coisa, só que vai gastar menos. O que não podemos, quanto mais você deixar sua pastagem degradar, mais você vai precisar agir gastando mais. Então tem que tomar cuidado com isso. Os primeiros passos de quem que vai identificar isso daí dentro, quando você pega para começar uma intensificação de pastagem, você vai olhar o nível de degradação da sua pastagem e vai agir em cima. Como que você vai agir em cima? Fazendo uma reforma, uma reforma de pastagem. Quando você faz isso, você aumenta a taxa de cobertura do solo. Então você tem os buracos ou o lugar onde nasceu alguma erva daninha. E o que você vai fazer com isso? Você vai começar a aumentar a taxa de cobertura desse solo. Você vai começar a colocar onde tinha erva daninha, capim. Aonde estava a área aberta, capim. Aonde tinha erosão, capim. Morredeira de braquiária, capim. Você começa a encher de capim aonde não tinha antes. Aumentando a taxa de cobertura, você aumenta a oferta de capim que você tem para seus animais. Os primeiros passos são você conseguir fechar mais o seu solo e depois você pôr o seu solo para produzir mais. Como que eu ponho meu solo para produzir mais? Trabalhando primeiro uma análise de solo bem estruturada na sua propriedade. E depois de estruturar bem essa análise de solo, você vai fazer o que for necessário para você conseguir fazer uma adubação, né, gente? Você tem que devolver para o solo. O solo está degradado por quê? Porque pecuária, principalmente a pecuária de corte, principalmente, ela usa muitas pastagens e não devolve nada para o pasto. Então esse é o grande problema que a gente tem na pecuária de corte hoje em dia. A gente precisa começar a devolver esse nutriente. Então, nem que seja uma adubação leve, você devolver só o fósforo por enquanto, depois você começa a devolver matéria orgânica, começa a devolver nitrogênio, mas pelo menos o fósforo por enquanto. E aí você consegue dar passos maiores dentro do sistema pecuário. O início do método de nutrição ativa, o primeiro módulo da nutrição ativa fala só de pastagens. Olha os nomes das aulas. O que eu tenho hoje de pastagem na minha propriedade? Como medir o estágio de degradação das minhas pastagens? Por onde começa a reforma de um pasto? Qual capim eu devo utilizar? Como que eu faço para medir e monitorar a disponibilidade de forragem? Qual que é a capacidade de suporte das minhas pastagens? E você termina esse primeiro módulo da nutrição ativa, que está dentro da escola de pecuária lucrativa, você coloca isso daqui em prática lá dentro, e no final do primeiro módulo você tem uma planilha com quantos animais você consegue colocar em cada pastagem, de forma estimada. Quer coisa melhor do que isso para sua propriedade, gente? Você tem uma estimativa boa de quantos animais você vai colocar na sua propriedade. De forma correta, não é sair simplesmente no olho. E aí depois você vai fazer uma mensuração mais exata, né? Eu falo muito isso lá dentro. A medida certa é aquilo que você observa que seu pasto reage muito bem, certo?